Muita gente já conhece a história de como Fleming descobriu o primeiro antibiótico moderno. Basicamente, ao retornar ao seu laboratório depois de alguns dias, Fleming notou que algumas placas de Staphylococcus aureus estavam contaminadas por um fungo, e onde esse fungo se propagara não havia crescimento da bactéria, formando os denominados halos de inibição. Porém, acredita-se que antibióticos já eram utilizados muito antes disso, inclusive citados na Bíblia. No Salmo 51, Davi pede a Deus: "Purga-me com esopo e ficarei limpo." Historiadores dizem que na Europa, desde Carlos Magno, abscessos eram curados, utilizando-se uma receita que inclusive consta no livro da Abadia Imperial de Loches. Trata-se de uma mistura de bolor de queijo com leite de ovelha e mel. Além disso, é sabido que os russos evitavam que o seu leite estragasse, colocando dentro do líquido um sapo, animal cuja pele possui fungos produtores de antibiótico. Mesmo após os estudos de Fleming em 1928, a preocupação em utilizar a penicilina com finalidade terapêutica surgiu somente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Porém, a dificuldade de obtenção da penicilina era tão grande que há relatos de que ela era reutilizada a partir da urina de soldados medicados com o antibiótico. Diversos outros estudiosos relataram experiências em pesquisas que envolviam a penicilina. Todavia, a patente bilionária de produção em larga escala desse produto foi registrada em 1941 em nome de Andrew Moyer, que descobriu que através do licor do milho macerado e da lactose poderia aumentar grandemente a produção do Penicillium crisogenium, o fungo produtor da penicilina, barateando e popularizando assim esse produto. Atualmente, apesar da penicilina e seu uso indiscriminado ter causado, além de benefícios, efeitos nocivos à humanidade, tais como bactérias adaptadas e mais resistentes, ela ainda permanece como um medicamento utilizado para combater diversas doenças bacterianas, por exemplo, pneumonias, otites, sinusites, faringites, infecções cutâneas e meningites. A penicilina atua interferindo na síntese da parede celular bacteriana, sendo mais efetiva contra bactérias gram-positivas, tais como Streptococcus e Clostridium. A penicilina é produzida por fermentação com o fungo Penicillium crisogenium. A biossíntese industrial de penicilina depende de 3 enzimas, cujos genes estão presentes em um único cluster. A biossíntese, por sua vez, é processada em 3 etapas, sendo a primeira a condensação de 3 aminoácidos. São eles a L-valina, L-cisteína e ácido L-alfa-aminoadípico, levando à formação do ACV através da ACV sintetase.
Já a segunda etapa consiste na síntese da isopenicilina N através do LLDACV, pela isopenicilina N-sintetase. A partir desse momento, com mais uma etapa, chega-se à penicilina G e pode-se chegar a partir dela a outros antibióticos. Agora que já sabemos como é a fábrica celular, vamos afastar um pouco o nosso campo de visão para enxergar como é produzida a penicilina industrialmente. Esse processo se constitui de duas fases, a quais denominamos upstream e downstream. Na upstream, o meio de cultivo é misturado juntamente com glicose em um mixer. Esse caldo passa então por um trocador de calor para esterilização e depois segue para um fermentador agitado e aerado, onde o fungo é cultivado em condições favoráveis, as quais incluem temperatura entre 25 e 27 graus Celsius, pH de 6,5 e velocidade de aeração entre 0,5 e 1 VVM. Depois de feito o upstream, o caldo passa por várias análises de qualidade e eficiência e pode seguir para o processo downstream. O cultivo é clarificado por meio de filtração realizada em filtro rotativo a vácuo e submetido a resfriamento. O filtrado, então, é acidificado com ácido fosfórico ou sulfúrico para possibilitar a extração líquido-líquido que ocorre em uma centrífuga extratora Podbielnack. Em contracorrente, utilizando o solvente acetato de butil ou acetato de amila. O solvente rico em penicilina é neutralizado com um tampão fosfato e passa por outra centrífuga extratora para que a proteína seja recuperada em solução aquosa, contendo hidróxido de sódio para formar sais de penicilina. Depois, essa solução é resfriada para precipitar os sais. Finalmente, os cristais são lavados com N-butanol a fim de remover os solventes residuais, seguida de liofilização e estocagem do produto. Agora que passamos por todo o processo de obtenção da penicilina do começo ao fim, podemos focar melhor em como é feita a purificação. Além do método já citado, existem também outros dois, que são os extratores decantadores e sistema de membrana associada a Podbielnack. Os extratores decantadores são máquinas que permitem a extração direta do caldo fermentado para o solvente. Normalmente, são combinados em série para aumentar o rendimento. Já o sistema de membranas é o menos utilizado, pois se trata de um sistema sólido-líquido, o que normalmente não é o caso da penicilina. Apesar de parecer complexo e com várias etapas, o custo de produção da penicilina baixou bastante desde o início de sua produção industrial até os dias atuais, chegando a um valor de aproximadamente $10 por quilograma produzido. As vendas mundiais de penicilina e seus derivados ultrapassam a marca de $15 bilhões por ano. Então é isso. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e esperamos que tenham aprendido junto conosco.